também tem um mecanismo de funcionamento, que funciona tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. E esse funcionamento, ele deve acontecer de uma forma que seja uma forma harmonizada. Então, como é a estrutura do ser? Porque eu não vim aqui para falar do corpo material. Porque se a gente fosse falar do corpo material, a gente ia falar da medicina material, das doenças, da psoríase, da lepra, da hanseníase, da tuberculose, do câncer. E eu não vim aqui para a gente fazer desdobramento de como que é o funcionamento do corpo e a patologia, o surgimento da patologia no corpo. A gente precisa entender agora que existe nesse ser uma estrutura que ela é mais profunda e que ela sofreu desdobramentos agora com a inserção desse pensamento de que habita em nós um espírito, e esse espírito é imortal, e o nosso corpo é mortal. E nós, de alguma forma, por algum motivo, por alguma doença, nós vamos acabar perdendo o funcionamento do nosso corpo. E se a gente não tiver nenhuma doença que faça isso conosco, mesmo assim, o processo de envelhecimento ou desgaste do corpo vai acabar fazendo o quê? Um esgotamento dos nossos órgãos, e a gente vai ainda, mesmo assim, passar para o lado de lá, né? O nosso corpo vai morrer, ele vai deixar de funcionar. É o desgaste, a matéria está sujeita ao desgaste. Então, mesmo que esse não funcionamento, esse mau funcionamento ou algo aconteça para que interrompa o funcionamento do corpo e a morte do corpo aconteça, vai acontecer de outra forma que seja, nem que seja por um esgotamento do funcionamento do nosso corpo. Mas o nosso espírito, ele vai voltar para o mundo material. O fato é que, sendo esse ser um ser constituído de estruturas que não sofrerão danos quando acontecer a desencarnação, a nossa desencarnação, nós pensamos que existe um estado de funcionamento que dá para nós um bom funcionamento ou um mau funcionamento disso. E que, independente de estarmos aqui encarnados hoje ou desencarnados, nós precisamos ter um bom funcionamento para poder ter um bom estado de saúde. E quando nós olhamos para esse ser, e não mais para o corpo físico somente, porque é uma coisa só quando a gente está encarnado. Nós temos o corpo e nós temos essa parte espiritual nossa, essa parte de corpo espiritual. E o todo tem que estar em harmonia. O todo tem que estar funcionando na totalidade e funcionando de forma adequada. Essa estrutura do nosso ser, ela é constituída por fluidos, por fluido vital. Quando o nosso espírito se liga ao corpo físico, ele extrai do fluido vital, do fluido cósmico universal, esse fluido vital que dá movimento e que dá vida para a estrutura física, que anima. Então, o nosso espírito anima o corpo físico. A partir do momento que a gente tira o espírito do corpo físico, ele perde completamente a função dele. E ele para de funcionar. Então, quem anima é o espírito, e o espírito tem um corpo perispiritual, que é o corpo astral, e esse corpo astral, ele é formado também por fluidos, e esses fluidos, eles trabalham, eles são dinâmicos, eles se movimentam nos nossos centros de força do nosso espírito. E esses centros de força, esse fluido, ele tem um tom, ele tem cor, ele tem fluxo, ele tem fluidez. Se a gente, em determinado órgão ou em determinado centro de força, por algum motivo, fazer com que essa circulação desse fluido aconteça de uma forma mais acelerada, vai alterar o funcionamento
do centro de força e, consequentemente, vai alterar o funcionamento do órgão. Se ele fluir com uma velocidade diminuída, também vai alterar. Se ele não chegar numa parte ou chegar de uma pequena forma ou pouco, também vai alterar. Se ele ficar muito engurgitado em determinado centro de força, ele também vai alterar o funcionamento do nosso corpo perispiritual e, consequentemente, do nosso corpo físico. E quando a gente começa a notar isso, a perceber isso, a gente vê que o nosso estado de saúde, o nosso estado de funcionamento, o nosso estado de harmonia precisa que aconteça de uma forma que esse fluido vital, ele circule em nós, ele flua sobre o nosso perispírito de uma forma adequada, nem para mais e nem para menos, no equilíbrio. Aí eu estou com o meu estado de saúde adequado. E o meu corpo físico provavelmente vai estar funcionando adequadamente. Em função, os meus órgãos estarão funcionando e cada um cumprindo seu papel. A partir do momento que por algum motivo esse fluido ele passa a se alterar para mais ou para menos, ou ele se condensa, ou ele se fluidifica, ou ele para de ir em determinado lugar, pode acontecer uma alteração, ou vai acontecer uma alteração do estado de saúde, na parte e no todo. Então, quando a gente começa a olhar para essa estrutura do nosso ser, a gente vai ver que existem acontecimentos que antecipam as alterações do corpo físico. E esses acontecimentos, eles acontecem justamente no nosso corpo espiritual, por motivos diversos. Quando a gente olha para a estrutura do nosso ser, nos aprofundando um pouquinho mais, isso aqui imagina que nós somos os seres espirituais e o nosso princípio inteligente, ele veio do simples e ignorante e alcançou a estrutura que nós temos hoje, de pensamento, de sentimento. Nesse desenvolvimento do nosso princípio inteligente, a gente transitou, o nosso princípio inteligente passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e hoje estamos no reino animal como homens, hominal, estado hominal. E nesse desenvolvimento, as experiências que esse ser adquiriu, imprimiu em nós a vontade, o desejo, o pensamento contínuo, que é o que alcançou até agora no nosso desenvolvimento. E a partir do momento hoje que nós estamos homens, nosso ser é capaz de ter uma estrutura mental, uma estrutura emocional. A isso, o Emmanuel, no Pensamento e Vida, no capítulo 2, onde ele vai falar da vontade, ele vai falar da casa mental. Porque nós somos uma casa, uma tenda, um templo. Quando a gente vai estudar a estrutura do ser, a gente vai ver que existe uma correlação entre a estrutura de um templo judaico, lá da época do Cristo, com a estrutura do nosso ser. Todas as partes. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não tem tempo para isso. Mas existe essa correlação. E Jesus veio nos mostrar que nós temos que destruir, porque não vai ficar pedra sobre pedra do templo externo, para nós construirmos o nosso templo interno, que é a estrutura do nosso ser. E essa casa mental, ela é constituída pelo departamento do desejo, conforme Emmanuel nos mostra. E existe em nós, no nosso ser, por exemplo, forças e princípios que regem o universo. Existe, por exemplo, a eletricidade, ela é dinâmica,
O magnetismo, ele é estático. A onda eletromagnética é a combinação dessas duas forças. A nossa casa mental, quando nós estudamos, a doutrina espírita nos ensina nas obras do André Luiz, que nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas. O meu desejo faz com que eu atraia ou que eu repila determinadas coisas, determinadas pessoas, determinados relacionamentos. Eu sinto desejo, atração, eu sinto repulsa, eu sinto nojo, né? Então esse departamento do desejo, ele é atuante em nós e ele foi estruturado no nosso ser antes do aparecimento da razão. Antes do aparecimento da razão. Existe ainda o departamento da inteligência, que só surgiu ali, né? Ele foi elaborando no decorrer do nosso desenvolvimento, desse nosso princípio inteligente, até alcançar no homem a razão, ou o pensamento contínuo, o uso da inteligência, que deve ser elaborado, lapidado para o desenvolvimento da sabedoria. Existe o departamento da imaginação. Quando nós fechamos os nossos olhos e imaginamos um lago, é na nossa casa mental que isso é criado. Esse lago está dentro de nós. As coisas que nós pensamos e imaginamos, e o termo é imagem em ação, porque também vai existir o quê? O departamento da memória, aonde está arquivado todos os processos que nós passamos, o nosso princípio inteligente, e que ficou guardado. E que quando a gente acessa essas informações, a gente consegue correlacionar umas com as outras. E aqui existe o gabinete da vontade. E o gabinete da vontade é o gerenciador desses departamentos da estrutura do nosso ser. O gabinete da vontade ou a vontade é o leme que direciona o nosso espírito. Se a gente fosse mandado somente pelo desejo, a gente ia comprar coisa errada e entrar em coisa errada, porque ele não pensa, né? Ele não pensa. Se a gente fosse só pela inteligência, talvez a gente ia habitar mundos inferiores como espíritos inferiores. Mas o gabinete da vontade é aquele que vai administrar, ele que vai colocar uma ligação, ele que vai ser o juiz e o direcionador, o leme que vai direcionar o desenvolvimento do nosso espírito. E o gabinete da vontade, ele é suficientemente forte para sustentar o estado de harmonia do nosso espírito. Então, a nossa vontade, que é o que implica em nós o movimento, a ação, né? A gente deseja algo e a gente se movimenta para que esse algo aconteça, para que esse algo chegue em nossas mãos. Eu tenho vontade e eu vou tentar fazer acontecer essa vontade, usando a razão, usando a memória, usando os departamentos da estrutura do meu ser para poder direcionar isso. E com o tempo, as experiências que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo com que a gente faça as escolhas, né? Que a vontade faça as escolhas certas. A gente acaba optando por caminhos bons, porque existe o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está ligado com a nossa vontade, de fazer, de não fazer, de decidir, de não decidir, de ir para a esquerda ou ir para a direita. Esse leme está correlacionado com esse gabinete. Então, quando a gente vai falar de saúde, o Emmanuel, no Pensamento e Vida, a obra do Chico, né? Psicografia do Chico, a obra do Emmanuel, ele vai dizer ou correlacionar a saúde. Ele fala assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Como é que é a nossa residência? O nosso templo, a nossa casa, seja ela mental, seja ela emocional,
seja ela física, né? Então, nós cuidamos da nossa casa adequadamente. Que tipo de casa que é a minha? A gente não tem que olhar para a casa externa agora. Agora nós vamos olhar para a casa interna. Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então a gente pode ser um instrumento que a gente cuida, né? Eu coloquei um violino ali, um violino sem corda, um violino íntegro, um violino bem polido, bem cuidado, um violino mal cuidado, sem corda. Porque quando a gente olha para esse instrumento, a gente olha para dentro de nós, a gente vai ver que nós temos sentimentos e que esses sentimentos dão o tom. Dá o tom. Se eu sinto inveja, eu tenho um sentimento de inveja. Ele dá um tom de vibração. Se eu tenho ciúmes, é outro tom de vibração. Ódio, amor, generosidade. Qual é o tom do nosso espírito? Quais são as cordas que nós temos que afinar no nosso espírito? Porque nós estamos falando aqui de harmonia. Estado de saúde é estado de harmonia. Se eu pegar, no caso aqui, um violino, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma corda exatamente no tom dela. Se é sol, eu tenho que apertar ou soltar até ela vibrar na nota sol. E depois eu vou passar para outra nota. E a outra nota é mi, eu vou ter que apertar ou soltar para fazer ela vibrar numa onda mi. A outra si. E o dó, ré, mi, fá, sol, lá tem que estar afinado, tem que estar harmonizado. Uma vez que eu consiga fazer essa afinação desse instrumento, aí eu consigo fazer com que o meu espírito ele viva num tom que vai denotar o nosso estado de saúde, o nosso estado vibracional. Se eu conseguir afinar os meus sentimentos de acordo, eu vou conseguir ter um estado emocional, um estado mental melhor do que se eu ficar desafinado. Então, qual é a preocupação nossa? A afinação do nosso espírito. Afinação, afinar ou afinizar, né? Que tom que a gente busca? A gente está aqui na Casa Espírita, a gente busca aqui aprender para tentar melhorar justamente esse tom que está tocando dentro da gente, que pode ser uma música harmonizada ou pode ser ruído. Num estado de raiva, de ódio, é um ruído. A cabeça fica barulhenta, o coração fica barulhento. E o corpo vai sofrer também o quê? As consequências dessa desafinação, dessa falta de afinação. E na nossa casa, no nosso estado de saúde, quando a gente comete uma falta ou a falta cometida, ela vai operar em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento. Então, quando eu ofendo alguém, esse alguém sai de perto de mim ofendido, ele vai ficar maquinando. Se eu matar alguém, a família desse alguém vai ficar sentido comigo. Eu vou ficar sentido com a minha consciência e essa perturbação vai acontecer no meu perispírito, vai turvar a fluidez da minha energia vital, do meu fluido vital, que vai me causar um dano, além do dano daquele de que eu matei, que vai também em espírito ficar pensando e sentindo coisas que não serão agradáveis por mim, isso se ele não me seguir ou não me perseguir, né?
E a família que também perdeu aquele ente querido, que começa a pensar e vibrar contra a minha pessoa. Tudo isso vai ocasionar esse processo ali, que vai instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da nossa alma. E vão percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então isso vai alcançar o nosso corpo também. Então o ser vai se abalar na totalidade, inclusive nas nossas células. Vai acontecer essas alterações. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a intemperança, criam zonas mórbidas no nosso perispírito, de natureza particular no cosmo orgânico nosso. Então vão se abrindo zonas mórbidas por conta dessas alterações da nossa vibração e da circulação da nossa força vital, do nosso fluido vital. E isso vai gerando em nós um estado de suscetibilidade. Então, vai abrindo lacunas, vai abrindo leiras dentro da gente, que vai propiciando o desenvolvimento errado ou a implantação de determinados seres, vamos pegar assim, determinados seres em nós que antes não conseguiriam habitar. Nós sabemos que o nosso estado de saúde física, nós somos mais bactérias do que células do nosso corpo. Então imagina que essas zonas mórbidas, elas vão propiciar o desenvolvimento de determinadas bactérias, por exemplo, que antes não se desenvolveria se não tivesse essa suscetibilidade, se não tivesse esse dano na fluidez dessa força vital. Então quando a gente começa a alterar o funcionamento da nossa força vital, que mantém o estado de harmonia e da relação entre o nosso espírito e o nosso corpo, a gente começa a abrir campo para o desenvolvimento de bactérias, de vírus e de outras patologias que vão acometer. Ou até mesmo irão acontecer alterações a nível celular. A tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração, elas aparecem como fenômenos secundários. Então só vai se instalar no corpo físico depois que a alteração já aconteceu no nosso perispírito. Já aconteceu a mudança, essas zonas mórbidas na nossa força vital. Aí a implantação de um bacilo de Koch, de repente no pulmão, por conta da suscetibilidade, vai conseguir se desenvolver. Daí vem o termo de doença para quem pode, não é para quem quer. Mesmo que eu entre em contato com um indivíduo com tuberculose, se eu não tiver zonas mórbidas na minha força vital, o meu sistema imunológico vai funcionar e atuar de uma forma eficaz. A partir do momento que eu altero o funcionamento da minha força vital e promovo uma desarmonia nela, pelo meu comportamento, por exemplo, eu vou abrindo a suscetibilidade minha, abrindo janela, abrindo portas para que esses agentes venham tomar conta da minha casa espiritual, não só da minha casa mental, e do meu corpo físico. Então, residindo a causa primária sempre onde? No desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então, esses desequilíbrios dos reflexos da vida interior. Os sintomas mentais depressivos, eles influenciam as células no estado de mitose, por exemplo. Então, se eu tenho pensamentos destrutivos, depressivos, falta de vontade, desânimo, isso tudo vai interferir no meu sistema imunológico e no momento da divisão celular eu posso, no processo de mitose,
alterar a divisão da célula e gerar uma célula que não é uma célula saudável, estabelecendo fatores de desagregação. Então, todo o processo de duplicação do DNA, ele pode sofrer alterações. E, de repente, nessas alterações, por alterações dos mecanismos da força vital e do comando com o corpo físico, a divisão celular ela pode sofrer um dano e esse dano gerar uma célula diferente das células do meu corpo. Aí surge um câncer. O que é um câncer? É uma célula que fugiu do rebanho, do controle do rebanho. Então são fatores para a gente pensar como que o nosso espírito, como que o nosso perispírito sofre os processos do nosso sentimento e do nosso pensamento. E que isso, inclusive, vai alterar o nosso corpo físico. E que quando a alteração já está no corpo físico, existiu todo um mecanismo anterior que aconteceu e que precedeu ao desenvolvimento daquela patologia vista aos nossos olhos. Então, o nosso corpo, ele retrata também as substâncias que nós ingerimos, que nós comemos. Se eu sou um indivíduo que gosto de ingerir comida gorda, eu vou acabar me tornando gordo. Se eu sou um indivíduo que eu gosto de exagerar na bebida de álcool, eu vou acabar me desenvolvendo os sintomas do álcool no meu corpo. E assim vai ser com tudo, né? Então, quando a gente busca uma mudança de hábito de vida para melhorar o nosso estado de saúde, a gente busca substâncias que vão nos causar bem para o nosso corpo. Então, quando a gente busca também para a nossa alma cultivar o sentimento, o relacionamento, a conduta, o pensamento, para que a gente tenha um bom estado de saúde no nosso espírito e bons relacionamentos. Não nos esqueçamos, coloca o Emmanuel, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. O sentimento reto, o que é um sentimento reto? Né? Vamos perguntar, o que é um sentimento reto? Aí a gente tem que buscar aquele que nos ensina, que nos ensinou. Mas se eu conseguir manter meu sentimento reto, um sentimento evangelizado, se eu conseguir evangelizar os meus sentimentos, eu vou evangelizar a minha conduta, eu vou evangelizar os meus relacionamentos, e isso vai dar para o meu ser e para o meu pensamento também retidão no desenvolvimento e no desdobramento daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Então, quando nós buscamos esse movimento, a gente está buscando um desenvolvimento saudável, essa saúde integral, sem as quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Ciúmes, inveja, ódio, são sentimentos que nos desarmonizam. Isso é histórico, é bíblico. Caim matou Abel por inveja. A inveja é destrutiva. Um irmão destrói o outro por esse sentimento. E tem espírita que acha que não sente ciúmes, que não sente inveja, que não sente ódio. Ninguém está aqui falando que é bonito sentir isso. A gente luta para não sentir, mas a gente sente. Por que eu estou falando isso? Porque é importantíssimo a gente perceber os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque daí a nossa vontade de melhorar e de se evangelizar vai direcionar esse leme no caminho que tem que ser direcionado. Aí a gente estuda a doutrina espírita e a gente melhora o nosso campo de pensamento, de inteligência, a gente se intelectualiza no espiritismo. Mas se a gente não colocar essa obra para funcionar no nosso dia a dia, no nosso coração, a gente não vai ter a plenitude do espiritismo, porque o espiritismo ele tem que ser plantado, que é não é o espiritismo, na verdade, é o evangelho,
do Cristo, ele tem que ser plantado no coração nosso, não é no templo, é no templo. É dentro do nosso templo, dentro do nosso coração, né? Coração é onde está colocada a memória nossa, né? Decorar, que vem de guardar dentro do coração. A gente acha que a memória é uma coisa da nossa inteligência, mas ela estava antes lá no coração. Porque uma vez que eu decore, que eu guarde dentro do meu coração, eu nunca mais vou esquecer das coisas que eu guardo no meu coração. Imprimindo no aparelho somático, no nosso corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, quando a gente começa a entender desse jeito, a gente começa a entender o que é ter saúde e o que é um sentimento evangelizado, né? Evangelizar os nossos sentimentos é a gente buscar essas pegadas aí que eu pus para simbolizar. Simbolizar o quê? Simbolizar as pegadas do Cristo. Porque simbolicamente os pés, eles simbolizam, né? Os pés, os nossos pés simbolizam os nossos sentimentos. Porque toda a estrutura do ser, ela existe como base nos sentimentos, que foi uma das primeiras partes do ser a ser desenvolvida. Então, quando a gente segue as pegadas do Cristo, a gente vai nas pegadas que é onde o Cristo colocou os pés dele e deixou as marcas dos sentimentos dele naquele local. Ele imprimiu ali como que deve ser um relacionamento naquele local. Colocou os sentimentos, ele se envolveu com a nossa terra de tal maneira que ele depositou os melhores sentimentos, os sentimentos do amor, no nosso planeta. E nós buscamos as pegadas dele achando que é só uma seta, mas nós precisamos entender o que são essas pegadas do Cristo. Quais foram os sentimentos que ele deixou marcado, né? Quem é o Cristo? É o tipo mais perfeito, o modelo, o guia. É aquele que deixou as marcas a serem copiadas, porque a gente tem que pôr os nossos pés em cima dos pés dele, para a gente poder chegar de encontro ao nosso Criador. Então, a gente está inserido num universo que a gente faz parte dele, e a gente precisa perceber isso, né? Como dizia o Francisco de Assis, o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio, o irmão Peixe. Quem criou tudo isso? Foi o mesmo Pai. O nosso princípio passou por tudo isso, nosso princípio inteligente. Então nós precisamos viver bem com o que nos cerca. E aqui, para finalizar já, né, a gente já está dando o horário ali, eu peguei da obra ali da Boa Nova, capítulo 7, Humberto de Campos, na psicografia do Chico, a luta contra o mal. E lá ele vai falar do diabo, que a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, né? Fala Satanás, o diabo, assim assusta, mas Satanás, o diabo é adversário, é o opositor. E naquela época eles entendiam esse adversário como um adversário do bem. Simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, à aceitação do Evangelho do Cristo. E todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, pisar nas pegadas do Cristo. Isso é uma existência pura, ele era um espírito puro, onde ele pisou e deixou a marca dele foi marca de pureza, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, para a gente ser um adepto do Evangelho, para nós nos tornarmos discípulos do Cristo, ou apóstolos futuramente do Cristo, a gente precisa pisar nas pegadas do Cristo. E o passo que a gente der fora ou contra
esse caminho, essa verdade, essa vida que Ele nos mostrou, a gente vai estar agindo de uma forma como adversário. Então a preocupação é que o adversário está dentro da gente, ele não está fora. Ele pode até estar fora. Ninguém está falando aqui que não tem demônio, que não tem espíritos que nos obsediam, né? Demônio é daimon, espíritos que podem nos obsediar. Mas dependendo do nosso sentimento, esses espíritos, eles podem entrar na casa mental nossa ou não. Dependendo da afinação do instrumento espiritual que eu faço, da minha vida e da minha conduta, eu posso sintonizar com campos parecidos ou não. A gente lembra do Spala. O Spala, numa orquestra, é aquele que entra por último antes do maestro, né? E ele senta porque ele que tem o violino dele afinado. E ele que vai se levantar antes da orquestra tocar e vai dar o tom da afinação para que todos os instrumentos toquem na mesma afinação, no mesmo tom, para que a orquestra toda esteja harmonizada. E o Cristo é o Spala que a gente tem que escutar, que a gente tem que afinar o nosso instrumento no tom do instrumento dele, porque ele está afinado com Deus. Jesus, ele se afinou com Deus e ele veio servir de modelo para a gente. Então o tom que ele toca é o tom que a gente tem que pôr no nosso instrumento espiritual para tocar na grande orquestra, na grande obra de Deus, a parte que nos toca na obra de Deus. Só seguindo aqui, esse aqui é um diálogo que aconteceu entre o Tadeu e Jesus, porque o Tadeu, quando Jesus saiu com o Tiago e com o João e foram para Felipe da Cesareia, o Tadeu foi procurado por uma família que trouxe uma pessoa alienada mental, uma doente, e que estava obsediado, endemoniada. E ele tentou de toda forma afastar o espírito dela. E não conseguiram, ele junto com os outros, apóstolos. E só quando Jesus chegou no entardecer do outro dia, que Jesus atendeu e amorosamente, narra o texto, amorosamente, ele afastou os espíritos que colocavam ela numa situação de subjugação. E o Tadeu ficou impressionado, ele era muito impressionado, a personalidade dele, a pessoa dele. Ele se impressionou quando ele via Jesus afastando, nesses casos de obsessão, e aquele indivíduo, conseguia assim respirar, expirar aliviado, porque já não estava mais ali quem estava obsediando, ou subjugando, ou tomando conta da casa mental. E o Tadeu ficou intrigado com aquilo. Por que eu tentei e não consegui? Por que eu tentei e não consegui, o mestre consegue? Ele achava que Jesus poderia passar para eles poderes, Por que ele não passa para nós? Por que ele não dá delega para nós esse poder de afastar os demônios? E ele foi então ter uma conversa com Jesus, E nessa conversa ele vai perguntar então para Jesus por que disso. Aí Jesus fala para ele: Tadeu, qual que é o principal objetivo das atividades da tua vida? Mestre, estou procurando. Quando fala Tadeu aqui, a gente lembra que nós somos o Tadeu agora, tá? Estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Porque o Tadeu achava que se ele chamasse todos os adversários, espíritos do mal ali, e colocasse na frente de Jesus, aí Jesus ia, de repente, converter todo mundo, Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai infinito,
da sabedoria e do amor em nosso Pai. Indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? O bandido é nosso irmão? O assassino? Né? Isso que o Tadeu está perguntando aqui. Toda a criação é de Deus. Deus criou os espíritos e a matéria. Toda a criação é de Deus. Mas não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Por que motivo, Jesus falando, por que motivo não procede Deus assim, Tadeu? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? A gente é melhor que Deus, Tadeu? Jesus está falando. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? O que eu preciso ter então, Senhor, para poder afastar esses demônios que estão obsediando? Voltamos assim ao início das nossas explicações, pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Não adianta só a gente saber a parte teórica, só se intelectualizar. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação, lembrando da estrutura do ser, a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Não precisa falar nada. Se você tiver dentro de si o tom que precisa ser tocado, amorosamente vai afastar qualquer obsessor. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, aqui ele não fala vai Tadeu, ele está falando para nós, né? Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. E eu queria finalizar com a seguinte pergunta: o que é preciso morrer para viver com saúde? O que eu preciso matar em mim para que eu possa viver com saúde? É isso que a gente vai levar na noite de hoje como reflexão. Muito obrigado pela atenção de todos.